sei sobre um livro, esse livro que eu tô aqui, é um livro de pastor, que é manual do pastor pentecostal. Aí eu quero falar de uma explicação aqui, que fala que há propriedades para o avivamento pentecostal. O ministro pentecostal, avivamento pentecostal, tem de estabelecer saúde espiritual e desenvolvimento ministerial como propriedades absolutas para a igreja. Isso é especialmente importante porque os não crentes têm se tornado cínicos em relação ao ministério profissional. O próximo grande avivamento será iniciado e mantido por eles que treinam os crentes leigos na disciplina pentecostal e depois de nos colocar no ministério pentecostal, além de aperfeiçoar os santos. Para o ministério pentecostal, o ministro tem de ser uma autoridade com respeito de sobrenatural, a fim de expor, tem de ser uma autoridade com respeito ao sobrenatural, a fim de expor a igreja miraculosa liderança, a operação adequada dos dons do Espírito. Muitas igrejas têm vivido muito abaixo do poder, abaixo do seu potencial, porque o Espírito, muitas igrejas têm aquelas com dons, ministérios, ignoram, têm medo de sobrenatural. Um verdadeiro avivamento pentecostal pode ser experimentado e mantido se pastores e líderes pentecostais consideram o sobrenatural como normalidade espiritual, não como evento, isolamento ou raro. As promessas de Deus, a igreja inclui todos os dons, ministérios do Espírito Santo, os quais, evidentemente, abrangem frutos das operações, administrações dos dons do Espírito. O fruto do Espírito deve ser constantemente pregado e ensinado. Aí fala que é ensinado, especialmente em tempo de avivamento. O fruto do Espírito é o caráter sobrenatural de Jesus Cristo, vivenciado e espontaneamente pelo crente que está na videira. O fruto deve ser encarado como o último texto de nessa videira. O fruto deve ser encarnado. Espiritualidade depois pelos frutos e conhecereis. Mateus 7,20 deve ser desejado tanto quanto desejamos dons do Espírito. A pergunta aqui é qual que é o dom e qual que é o fruto do Espírito para poder nós ter um dom de crescer na fé. É nós crescer tipo assim, se eu não tenho dom, eu devo fazer o quê? Você deve buscar, deve orar, como se diz, deve buscar em Cristo a promessa que Deus fez para você. Se você tem dom de pregar e cantar, você tem dom de ensinar os outros. Se você tiver dom de pregar, ensinar ou cantar, você tem cada dom. Ou seja, dom de cantar, dom de ensinar e dom de pregar é cada dom. Mas o maior dom é dom de falar em mistério e língua dos anjos. Porque aqui que fala língua dos anjos e mistério é um dom que se chama um dom que se chama se tu tem dom de falar em língua dos anjos, é um dom espiritualidade. Porque a palavra que fala aqui é que lembra do capítulo 2 de Atos. No capítulo de Atos fala que Jesus ele estava falando assim, como eu posso dizer, que a igreja pentecostal estava reunida, e como eu posso dizer, sabendo que
eu não sei orar, não sei cantar, não sei pregar. Aí Jesus disse, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, naquele lugar lá do capítulo de Atos, aí veio do céu, um barulho veemente impetuoso e encheu a casa. Ou seja, aquele que enche a casa não é de falar assim, enchi minha casa de alegria, enchi minha casa de bênção, enchi minha casa de coisas boas. Não. O avivamento é assim, se você tá numa igreja, se você tá num local que você pode pregar, cantar, louvar, você tem três dons. Ou se você tem dom de cantar, é um dom. De fazer hino, de fazer louvores, ou poesia, canções. Você tem cada dom de você ensinar os outros a viver na direção certa, que é o caminho do céu e a verdade. Já o outro ensino, o ensino é o segundo. É o ensino o ensino de ensinar. Se você não consegue ensinar como deve ensinar palavras, tipo, de fazer uma pregação, como é que você vai querer pregar nessa igreja sabendo que você não ensina nenhum outra pessoa ensinar o que está lá na Bíblia, o que está aqui na Bíblia, o que está ali na Bíblia? Não. Jesus quando estava numa da Galileia, Jesus, ele estava na onde? Ele estava lá, que nem eu falei agora, numa da Galileia, só que estava das 3 horas da manhã até 5 horas da tarde, pregando lá, pregando. Aí depois Jesus ele foi para da Galileia. Jesus estava indo para, para fazer cura, fazer milagres. E aqui nisso daqui fala que o fruto do Espírito deve ser constantemente pregado e ensinado. Ou seja, o que quer dizer? Quer dizer, se você prega, se você gosta mais de falar de Jesus do que dos apóstolos, você está falando do Criador, que gosta de ensinar a pregação, a bater nas nossas almas. Mas se você gosta de falar dos apóstolos, você está ensinando os outros a pregar como que o apóstolo deve ser, como o apóstolo deve ter ensinado a ser pregado naqueles meios que ele pregava. Já aqui na palavra que fala, dos daqui fala que é quando, no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 8, que nem eu falei agora, que quando o inimigo, que é o diabo, e Jesus estava entre guerra, entre o trono, Jesus e o inimigo estavam lá, a palavra fala que Jesus, ele não saiu do trono e não, como se diz, ele não ganhou, ele não perdeu o trono, Jesus não perdeu o trono, por causa que o inimigo queria arrancar Jesus do trono, para poder o inimigo tomar conta da terra e seguir a terra, e comandar a terra do comando do inimigo. Aí a palavra fala que aqui no, na palavra aqui, que fala que obviamente é incumbência do ministério procurar com os melhores dons. 1 Coríntios 12:31. No mundo pentecostal, há gritante necessidade de líderes que operem nos dons como modelos de funções para ministros mais jovens e, e crentes leigos. Deus confiou aos pastores como líderes espirituais a autoridade bíblica para incentivar a quem ele colocou sob os seus cuidados, a fim de instruí-los nos dons do Espírito. O Senhor concedeu os dons para enriquecer a igreja. O que quer dizer? Quer dizer que aqui fala que se você tem um dom, que nem foi legal, de pregar, ensinar, ou se não, conhecer mais o que deve aprender, você tem um dom de falar assim, eu gosto mais de pregar do que ensinar. Eu gosto mais de louvar a Deus do que pregar. Cada um tem um dom do seu jeito.
Mas a palavra que fala que. Aqui fala 1 Coríntios 12, aí fala que o tema aqui, de, do Coríntios fala que procurar com zelo os melhores dons. Ou seja, se você tem um dom de falar assim, eu faço aquilo que eu mais gosto, eu gosto de pregar, eu gosto de fazer hinos pro meu canal, eu gosto de cantar na escola, eu gosto de ser alegre, eu gosto de cantar, tipo, uma, umas umas palavras boas de Jesus para os outros. Eu gosto de dar estudo de um livrinho muito bom para os outros. Eu gosto de fazer tanta coisa interessante. E por aí. E a palavra fala que qualquer pessoa que quiser estar no cargo de querer ser pastor, tem que ser ensinado pelos outros pastores para depois ele querer chegar na onde? Chegar para ser pastor. Porque se você está na igreja, entenda, se você está na igreja, tá lá, ouvindo assim, tá vendo você, vendo você, e eu posso estar atenção assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, isso e aquilo. Aí eu posso estar assim, tá assim, então ele está sendo ensinado. Aí depois que o pastor que está lá na frente lá, ensinando você que está assim, vai ensinar os outros mais para frente. A palavra fala que os jovens vão ser erguidos. Só que os que já estão no cargo de ser pastor lá atrás de hoje vão se aposentar por causa que vai ter uma nova geração que é jovens, que vai ser pastor, vai crescer na palavra, vai crescer nos dons, vai crescer nas coisas belíssimas da igreja. Vai ter líder, vai ter, vai ter consideração, vai ter jovem, vai ter muitas coisas. E a palavra aqui que eu estou falando pra vocês aqui, virando por aqui, fala que a igreja tem sofrido porque os pastores não interferem a ação de crentes que estão na carne e não no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque fala que a palavra que fala que a pessoa que é um pastor, vamos falar assim, se um pastor ele tá lá na igreja, tá pregando a palavra, só que não nos irmãos, ele não tá na igreja lá, só que ele não, como se diz, não dá para ser um irmão, se o pastor tá lá ensinando a palavra, e não é bom na casa dele, na vida dele, como é que ele vai estar sabendo que ele não gosta de amar os outros? E tem pastor que é ruim, e tem uns que é bom, porque na minha Bíblia lá, fala colocar ovelhas à direita e o bode à esquerda. Ou seja, as pessoas que têm que ser mal, elas vão colocar para cá para ser jogado no inferno. E os bonzinhos tem que colocar para cá para colocar, para poder ir para poder subir com Cristo e morar no céu. Porque um é inimigo, o outro é o bom. Porque lembra daquela passagem lá que Jesus na Bíblia falava assim, por acaso ambas, se uma ovelha cair na cova, por acaso não vai dar a mão para levantá-la? Aí depois Jesus, na igreja, quando ele estava lá, Jesus ficou furioso por causa que o povo lá ficava brincando com a igreja lá. É que nem agora que eu peguei, que eu pensei de Daniel. Porque o rei Baltazar, falou assim, vou pegar o vinho, vou pegar o óleo ungido, as coisas de Deus, e vou pegar para mim. Aí depois, o que aconteceu? Aconteceu que o rei, ele não preocupou com as coisas que pegou da igreja lá. Aí depois a mão de Deus desceu sobre ele, escreveu assim, mene, tekel, assim, pesar de força na balança e achar em falta. Ou seja, mene, tekel, quer dizer, quando o seu reino acabou, para assim, pesar de força do teu reino e acabou. E a palavra fala que Jesus,
ele lá na igreja que estava lá, uma ideia, uma limitação que eu vou bem rapidinho aqui, que fala assim que Jesus, quando José e Maria estavam indo para a festa da Páscoa, lá dos judeus, Jesus estava na festa, sim, só que lá, acho que lá em Mateus ou João, por aí, são os dois, fala que Jesus, também Mateus, que fala que Jesus transformou água em vinho, porque a água era limpa. Aí depois, aí depois o discípulo falou assim, Jesus, o que temos aqui para poder beber? Aí Jesus falou assim, mas não tem nada para tomar. Aí depois o povo lá falou assim, não. Aí depois Jesus falou assim, então, peraí. Depois, não sei o que lá, que Jesus é uma coisa boa que Jesus fez. A água estava limpinha, a água estava branquinha, branquinha demais. A água estava boa, branquinha demais. Aconteceu o quê? Aconteceu que a água estava pura, tipo, pura, como se diz, não tinha nenhum risquinho de sujeira. E ele fez vinho. Vinho que hoje em dia simboliza o suco de uva, que é a Santa Ceia, que é o cálice e o pão. O pão simboliza o corpo de Jesus e o cálice simboliza o sangue de Jesus. Lembra lá, na passagem da Bíblia lá em Mateus, que fala que Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus, ele carregou a cruz. Mas antes de Jesus, ele estava lá. Jesus estava, tipo, sendo chicotado, sendo cuspido, sendo matado lá. E a palavra fala que Jesus, lá da passagem lá, fala que quando Jesus saiu do castigo dele, que era de bater nele, Jesus foi no caminho de Jerusalém, carregando a cruz. Aí quem passou por lá? Quem passou foi Simão Sirineu. Aí o Pilatos falou assim, vem aqui, volta aqui, por causa que você também vai ajudar a carregar a cruz. Aí pergunto, você, eu, nós, todos os brasileiros do Brasil temos pecados, mas Jesus falou na Bíblia que perdoa 70 vezes 7. Então a palavra diz que Jesus, ele só não odeia ninguém, mas ele a ama. Ele só não julga ninguém, mas ele aconselha. Deus só também, ele não deixa de enfraquecer a nossa vida, de falar assim, eu não quero ligar mais para a igreja. Não. Se você não liga para a igreja, Jesus não liga com isso. Jesus liga para o teu coração, para apenas abre para ele e fala assim, se eu pequei hoje, se eu fiquei mal, se eu fiquei ruim, se eu fiquei de, tanta coisa de pecado, de problema, de coisa errada. Aí Jesus disse, sabe por quê? Porque eu estou assim. Aí depois Jesus disse, se você tem pecado, se você tem fracasso, você deve perdoar, orar, sem cessar. Porque a Bíblia que nos ensina, é daqui um livro, só que a Bíblia que ensina, fala que Jesus ele fala assim, se você tiver alguma coisa com seu irmão, não vai somente, tipo, vez dele junto à multidão, mas vai até ele e fala assim, vai e julgue, não segundo a aparência de ver assim, mas segundo o coração dessa de Deus. Porque se você vê o irmão e fala assim, esse irmão aí, ele me julgou lá porque eu prego ruim, ou senão que eu canto ruim, ou senão que eu não sei nem pregar. Aí depois, aí a pessoa falou, você viu ele pregar ruim? Eu falei, não. Aí você viu que tá ruim? Não. Aí depois eu disse, aí disse para aquele irmão, se você não vê pregar nem cantar ruim, então como sabe que ele prega e canta ruim? Aí depois ele fala, é por causa que eu não gosto que ninguém prega quando eu não sou crescido ainda. Isso é inveja. Aí pergunto, a inveja é uma coisa tão, como se diz, tão ruim,
que se você tiver inveja, fala assim, eu tenho inveja de você, porque você tem roupa bonita, tem um cargo de líder, de jovem, tem cargo como se diz, adolescente, de diácono, presbítero, pastor, apóstolo, de obreiro, eu tenho inveja. Não. Jesus, quando te der um cargo, você não precisa reclamar assim, por que eu sou obreiro? Por que eu sou diácono? Por que eu sou cooperador? Aí Jesus disse, não, não prestai com seu ministério apressadamente, mas quer ser forte na palavra, que a palavra quer ser somente mais. E aqui na palavra, olha que, meu irmão, olha que eu falo aqui, que fala aqui ainda aqui, deixa eu ver aqui, aí fala aqui, dons para enriquecer a igreja, edificar o corpo de Cristo. Todo ministro pentecostal que não faça dom, propriedade negligente, porque assim a igreja está sendo roubada da capacitação divina. É a minha convicção de que no próximo avivamento pentecostal haverá um clamor e uma nova respectividade a todos os dons durante anos a igreja pentecostais testemunharam principalmente em falar em línguas, interpretá-las. Sou encorajado pelo novo desejo que eu ouço a ser expressado muitas e muitas vezes por fé, de que a igreja venha a experimentar novamente os dons, profecia, milagres e palavra, do conhecimento, etc. Aqui fala isso. E a palavra que fala que diz assim, como é que eu posso ter uma vida boa com meu Deus, sabendo que tudo que eu posso com meu Deus, eu não consigo crescer na fé. Eu não consigo crescer na oração, porque quando eu oro eu peco. Quando eu louvo, eu esqueço, vou e vou fazer outras coisas. Um exemplo, quando eu prego, aí eu tô pegando aqui, tô pensando outra coisa aqui, ainda pegando. Aí depois a mente sai da pregação e fala assim, o que eu tô pegando agora? Um exemplo, o que eu tô dando. Aí depois Jesus fala assim, como eu posso te dar um dom de pregar, cantar, louvar? É a mesma coisa que eu falei agora. Sabendo que você tá fugindo do louvor, fugindo da oração, fugindo da pregação, do ensino e também do entendimento. E a palavra que fala que Jesus, ele está totalmente procurando pastores, líderes, pessoas, que falam assim, como pode? Ele está lá em cima, pregando a palavra e também louvando. Eu tô aqui embaixo ainda porque quando você tá aqui embaixo, você tá o quê? Você tá totalmente crescendo e crescendo na oração da fé. Quem é a oração da fé? Lembra lá no capítulo 1 de João? Capítulo 1 de João fala que Jesus, ele era o Verbo era Deus. Por que fala isso na Bíblia? É porque antigamente Jesus, ele tava no céu, e quando fala assim, ele é o Verbo, ele já estava descendo para o céu para poder estar aqui. Aí depois Jesus, ele desceu no capítulo 2 de Mateus e nasceu em quem? Jesus, não nasceu do Espírito Santo, só que no meio de quem? De Maria. Maria estava grávida. Só que ela, depois José falou assim, você que tem esse menino aí, e como é que pode sabendo que vocês tem esse menino aí sabendo que nada aconteceu? Aí depois a palavra fala que José, ele estava fugindo de Maria, por causa que Maria estava grávida. E José
era marido da Maria. E é para falar que Maria estava grávida de quem? Do Espírito Santo, porque lá atrás da Bíblia fala que Jesus falou assim, Maria, eu tenho aquilo para te dizer, o anjo falou, o anjo falou assim, Maria, eu tenho aquilo bem para te dizer, mas uma coisa o que vai nascer de você, vai nascer não do seu marido, vai nascer do Espírito Santo. E a Paula fala que Maria, falou assim, mas que nome que eu dou para ele? Aí depois a gente falou, e não para colocar nome não, colocar Jesus, que se chama, o nome Jesus significa Salvador da humanidade. A palavra Cristo, a palavra Cristo significa, significa, se não me engano, ungido. É uma coisa assim. E a palavra diz que Jesus, a palavra diz que Jesus estava lá, dizendo lá, a palavra lá, tipo, o anjo, voltando lá. O anjo falou assim para Maria assim, o anjo falou para Maria, Maria, você vai ter um filho, por esse dia chamado Jesus Cristo. Aí depois, Maria falou, mas qual o tom que eu dou para ele? Aí a gente falou, e colocar Emanuel. Emanuel quer dizer, Emanuel, Deus conosco. Amém? E a palavra que fala que Jesus, fala assim que Jesus, é, a palavra que fala que Jesus, quando tinha no Egito, quando Jesus nasceu em Belém, Jesus, ele estava lá na manjedoura, já nascendo lá em Belém. Aí a palavra diz que Jesus, naquele tempo que Jesus estava nascendo, o homem falou assim, que era Herodes, de Herodes, o homem que tinha a mão de matar pessoas, falou assim, você é a pessoa, tipo assim, se Jesus tivesse esteja aqui na Terra, não teria eu e nem você. Mas a palavra fala que Jesus, ele estava, peguei isso, a gente estava nascendo, aí daí quando Maria soube que Herodes estava querendo matar crianças de 0 a 9 ou de 0 a 10 anos, queria matar também Jesus. Só que o que aconteceu? Aconteceu que Maria pegou o filho que é Jesus, que acabou de nascer, e mandou para Raquel. Mandou para Raquel e falou para Raquel levar Jesus para o Egito para ser protegido lá, porque lá no Egito não tinha vingança, não tinha fracasso, não tinha erro, não tinha pecado, não tinha coisa de coisa errada, não tinha nada disso. Só que lá estava protegido para poder proteger as crianças perante a Raquel. Só que Maria ficava com José. Maria ficava com José lá na cidade de Belém para poder ficar lá. E para mais uma vez alimentar os irmãos, a palavra aqui, que fala que continuando o estudo fala que outro sinal equívoco do próximo avivamento, em minha opinião, será uma ênfase nas línguas, como a linguagem de oração. A gente, para a renovação diária, se diferença entre línguas congregacionais, línguas pessoais, foi ensinada ao povo pentecostal, ele entrará em uma dimensão de vida espiritual. O que é isso? Quer dizer que se é uma pessoa que ora, se é uma pessoa que prega, que nem eu falei agora anteriormente, se é uma pessoa que prega e fala assim, eu prego Jesus, eu prego outra passagem, eu prego avivamento, eu prego a saúde, bênção, eu prego o dia, a hora, eu prego a verdade, eu prego obediência, santidade, renovação, poder e majestade. Tudo isso
Jesus ensinando a pregar. Tipo, o que segura nós que é jovem na igreja, não é o pastor que fica pregando. É a palavra que nós lê, é a oração, e o que é o outro? Que nem é oração, repetindo, é oração, é palavra, que é para ler, tipo, fica assim, meditando, lendo, vendo se está certo, se alguma coisa aconteceu. E também terceiro é obediência. Porque se você não obedece o pastor, se você não obedece a sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas irmãs, sua tia, seu tio, seu primo, sua prima, e tudo isso, você é um filho que não é bom para os outros de Cristo, porque Jesus, até já disse na Bíblia lá, que falou assim, de maneira que aquele que não nascer do Espírito e da água não entra no reino dos céus como uma criança. Resumindo aqui a palavra, aquele, aquele que não nascer do Espírito e da água, de forma nenhuma, que nascer como uma criança, não entrará lá no reino dos céus. Resumindo a palavra. E é para falar que se você não querer, se você não quer voltar para Cristo, tipo, obedecendo, parar de pecar, parar de fazer coisa errada, você que não quer parar de pecar, você que não quer parar de desobedecer, tipo, obedecer, você está sendo uma pessoa, você não tem mais perante de Deus. Mas se você quer parar de pecar, como se diz, também eu estou aqui para corrigir, que fala assim, se diz, se eu não quero temer mais, não fala assim, se eu não quero vingança, não quero brigar, não quero ódio, não quero frieza, não quero fracasso, se eu quero verdade, eu quero só a pura sinceridade entre irmãos e também Cristo Jesus. Ou seja, se eu não prego, como se diz, se eu não prego, tipo, pare de pecar, pare de desobedecer, pare de ficar nas coisas erradas, se você não pregar a verdade para o povo, que nem eu estou pregando para vocês, tipo, nisso daqui, você está sendo assim, se eu não gosto de ouvir ele ia falar coisa dura. Aí pergunto, é melhor você ouvir coisa dura da minha boca do que ouvir pessoa falar assim, eu não gosto da tua cara, eu não gosto de ver você na minha frente, eu não gosto de ver você fazer muitas coisas que é para Jesus. Aí pergunto, melhor, pega isso, melhor é o crente que está com Deus do que o crente que nunca foi de Deus. Aí, Pai, você me palavra aqui, do estudo aqui, para mais uma lamentação dos irmãos que eu vou falar agora. Lembra de Caim e Abel? Capítulo 3 de Gênesis. Fala que Caim e Abel. Capítulo. Capítulo 3. Eu falei que Gênesis capítulo 3, só que é Adão e Eva, só que a palavra diz lá em Caim e Abel, só que a palavra diz lá em Caim e Abel, fala que Caim, ele era lavrador, Abel era pastor. Então, a palavra fala que Jesus, essa é uma limitação. Jesus pegou lá e falou assim, Caim e Abel, vem cá, quero ser dois, faz duas ofertas para mim que eu possa gostar, um dos dois. Aí, Caim trouxe legumes que não eram tão bom para Cristo agradar. Caim está falando. Só que Abel trouxe ovelhas para Jesus. Aí depois Jesus falou assim, Caim, o seu legume não gostei porque não foi provado. E Abel, o seu gostei porque o seu é bom, porque é ovelha. Aí pergunto, lembra de Salmo 23? Ou se não posso andar fotorar? Quando fala assim,
você me postou, e nada me faltará, quer dizer que o Senhor me postou, e nada me faltará, quer dizer que se Jesus me postou, pode passar, tipo, pessoa, pode passar carro, pode passar casa, pode passar o tempo, o dia, pode passar minhas coisas para lá, mas só que se não tiver oração, se não tiver presença, se não tiver louvor, se não tiver pregação, nada disso me serve sem Jesus. Mas o que mais serve é Jesus, a pregação, o louvor, a oração e a presença de Deus. Porque, que nem as meninas aqui, objeto pode passar, tudo pode passar, mas se faltar Jesus, se faltar palavra, se faltar pregação, ensino, estudo, se faltar também, tipo, louvores também, tipo, umas coisas de Deus, se não tiver tudo isso, aí você faz o quê? Você fica é, sem graça, porque não tem Jesus. Mas só que você deve dar glórias aí agora, porque você tem Jesus que morreu na cruz, lá atrás, lá, para ter você e eu no tempo de hoje. E é para falar que há outro sinal equívoco no próximo momento, em minha opinião, será do que já falei já. Falar que há, resumindo aqui, renovação diária. Essa diferença entre línguas do povo pentecostal, ele entrará em uma dimensão da vida espiritual desconhecida. Muitos não cresceram na vida cheia do Espírito, porque acreditam que depois de receber a evidência física inicial e falar outras línguas, são uns poucos privilégios receber o dom de línguas. Eles não entenderam que, ao contrário de Paulo, de que línguas têm o menor dos dons aplica, somente as línguas faladas publicamente, sem interpretação. A mesma pessoa que diz que línguas têm o menor dos dons é a mesma que diz: dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Vamos ver aqui, está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. E fala assim, como eu posso, como eu posso ter um dom como eu posso ter o dom de cura, e também mais coisas, sabendo que, falar assim, se eu tenho um dom de falar a língua dos anjos, eu devo falar o quê? Deve ficar cheio. Se você fala a língua dos anjos, poder, ou vou ver que vai ter revelação do dia, você tem um dom de falar, dom de língua aqui, e falar que vai acontecer também aqui, em revelação da língua do mistério. Porque se você não tiver a língua dos anjos, e não tiver dom de visão, de falar assim, eu vejo o dia que vai acabar lá para setembro. Um exemplo. Aí a palavra lá, aí para falar que Jesus fala assim, como eu posso dar um dom para ele de cura, de profecia, de revelação, de pregação, de fazer tantas coisas sabendo que ele não me obedece, ele não me honra, se vai na minha igreja, se vai a tantos lugares comigo, tipo, um exemplo, se eu vou na rua, um exemplo, se eu vou na rua, eu vou no mercado ver as coisas lá, vou tipo, na loja ver as coisas, mas quando eu vou na igreja para ver a palavra, aí alguns falam assim, para que eu vou falar? A palavra é letra cansa, a palavra ela se nas veia, nas enjoa, aí pergunto, e se você perdesse o céu, a sua salvação e o céu hoje, você ia ficar ou ia subir? Falei. Porque a palavra diz que Jesus diz assim, se você a Bíblia que tá no meu canto lá, fala assim, se você
não, não entrar no céu como uma criança, que nem anteriormente, se você não reconciliar, não renunciar de volta como uma criança e também perdoar pecados, que nem se fez, você, de maneira nenhuma, se você não reconciliar de novo que nem uma criança e não pedir perdão, você nunca entrará no reino de Deus, mas ficar de fora, porque a atribuição aqui é ficar de fora os cães, os feiticeiros e fornicários, os idólatras, os homicidas, os, os, os assassinos e tudo mais. E a palavra fala que Jesus não gosta dessas pessoas, mas gosta de pessoas que têm coração limpo, que amam todo mundo, que amam a pessoa que dá para o Senhor, que ajuda a levantar, porque lembra da Bíblia, a palavra da Bíblia lá que fala assim que Jesus estava lá e falou assim, porventura, se uma ovelha cair na cova, porventura ambas não vai ajudar a levantá-la? Aí Jesus falou isso para o discípulo dele, falou assim, porventura, se vocês ver onde vocês caem, porventura não vai ajudar a levantar? Aí você fica lá e fala assim, se você falar que vai ajudar, eu vou ter que seguir. Se você falar que vai ajudar, eu vou ter que ficar. Exemplo, é porque estava pensando. Aí pergunto, Jesus, ele não é a pessoa que fala assim, eu sou a pessoa que gosta de ficar, pode fazer o que quiser. Não, Jesus não é isso não. Ó, vou dar um recado aqui que me chamou a atenção aqui agora, que fala assim, o jovem, entenda vocês, o jovem e a pessoa que entra pro evangelho, que virou crente, escolheu a porta estreita. Mas aqueles que não querem a porta estreita, quer a porta larga, porque sabe quem escolhe a porta estreita? A porta estreita que a porta estreita que escolhe, não é tipo, o evangelho fala assim, vem pra mim, ou a Bíblia fala assim, vem pra mim, você pega eu. Não, é você que aprende a ser crente, porque a pessoa que virou crente desde o dia, ou não, até que nasceu crente desde o dia que ela nasceu, ela aceitou Jesus, e ou se não até converteu para Jesus, e ela aceitou, quer dizer que ela escolheu o caminho de morar no céu. Mas se a pessoa não quer aceitar isso, quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas estão com o quê? Estão querendo só a perdição. Porque a pessoa que não entra para a Bíblia, não entra para a igreja, não entra para o Evangelho, ela quer o caminho perdido, ela quer o caminho da perdição, do pecado. Aí pergunta, lá foi lá, tem pessoa que fala assim, eu já vi a Bíblia, já saquei, não vi nada, nunca conheci Jesus. Aí pergunto, não conheço porque você nunca entrou lá. Aí pergunto, eu já vi um pregador pregar a Bíblia, só que não sei pregar. Aí pergunto, você não pode pregar porque você não orou? Assim, já ouvi ele cantar já, só que queria cantar igual ele. Aí pergunto, você queria cantar, né? Você queria cantar, mas quando você queria cantar, você não podia cantar, sabe por quê? Por causa que você não pediu um dom para Deus de vir você aqui, e você querer cantar para Ele. Ter voz bonita, tipo assim, que fala assim, onde porque eu tenho Jesus na minha vida, tudo que eu preciso é dele. Tipo, exemplo. Aí Jesus fala assim, como eu posso dar um dom para ele? Como eu posso dar um dom de pregar, cantar, ensinar, dar estudo sobre o que ele não me obedece no Evangelho, na igreja, com os irmãos, né? Fica difícil. Mas eu queria abençoar a todos. Esse foi o assunto de hoje. Lembrando uma coisa, que no meu canal que tá aqui, eu publiquei 3 vídeos que vai estrear
Um que vai ser em dezembro, 1º de dezembro, outro 2º de dezembro. Aí o outro, que é 3º de dezembro, que tá até aqui no meu canal, a estreia. Vai ter 3 vídeos meu, só que os vídeos não é desse mês que eu tô pegando da atrás até hoje. É do ano passado, do ano bem antigo que eu pegava. É os 3 vídeos que eu coloquei aqui nesse canal para estrear. Um que vai ser no dia 1 de dezembro, outro 2º de dezembro, aí depois 3º de dezembro. 1º de dezembro que vai estrear o vídeo meu, só que onde que eu coloquei aqui, o segundo que vai estrear, 2º de dezembro, 2 de dezembro vai estrear ele, e 3 de dezembro vai estrear também ele, que tá aqui também. Cada dia em seguida assim a estreia. Se quiser, curte lá, comenta no vídeo lá que vai estrear. E também, quem comentou aqui, não apague, deixa aqui. Porque eu vou curtir todos os comentários. Deus abençoe a todos os meus irmãos aqui de Jesus. É para o Senhor.